Como desativar o Público Advantage Mais na nova IA Andromeda. Vem comigo aqui na tela que eu vou te mostrar de forma simples e bem objetiva. Basta criar aqui no botão Criar. Você vai clicar aqui em Interação. A título de exemplo, é uma campanha, caso você queira criar para receber mensagens no WhatsApp. Aqui no meu vai estar como interação, mas no seu às vezes pode estar escrito como engajamento. O Meta ele muda os nomes dos objetivos de conta para conta, ele vai fazendo testes para poder ver aquilo que encaixa melhor. Então, a ordem sempre vai ser a mesma, o meu vai estar como interação, o seu pode ser que seja como engajamento. Clique no botão continuar, sempre utilize campanha com interação manual para que você tenha o controle sobre o público que você quer aparecer. Porém, mesmo você clicando configuração manual, o Meta ele ainda vai tentar forçar a utilização do Advantage+. Então, clicando aqui no conjunto, que é onde a gente seleciona o nosso público, descendo a tela até a parte onde fica a configuração do público, vocês vão ver que aqui vai estar escrito Advantage+ ativado. Se vocês deixarem esse Advantage+ ativado e publicar a campanha, o Meta ele vai usar a idade que você colocou como sugestão. Então, se o seu público é um público que compra apenas de 20 a 30 anos, e você deixa esse Advantage ativo, o Meta ele vai usar a idade como sugestão para entregar o resultado entre 20 e 30 anos, mas se ele entender que fora dessas idades que você colocou, tem tendência a ter um resultado melhor, ele vai expandir e pode ter certeza que ele vai expandir. A ideia do Advantage é trazer um resultado num custo mais baixo possível. Então ele vai expandir para poder usar o seu orçamento, gastar seu orçamento de forma mais rápida para tentar te trazer mais resultado. Porém, não necessariamente isso é bom, porque se o seu público é de 20 a 30 anos e chega pessoas de 50 anos, você não vai conseguir vender para esse público, porque o seu público é de 20 a 30 anos. Então, como que você faz para poder desativar esse Advantage? Vai descer um pouco mais a tela. E aqui embaixo, vocês vão ver que vai estar escrito limitar ainda mais o alcance dos seus anúncios. Ou do lado direito, dependendo da conta, como eu falei, o Meta ele varia de conta para conta. Do lado direito vai estar escrito como mudar para configurações originais. Se tiver mudar para configurações originais, você clica nesse botão de mudar para configurações originais e usar público original. Na minha está aparecendo limitar ainda mais o alcance. Eu vou clicar aqui, limitar ainda mais o alcance, mudar configuração, porém ainda o Advantage ele não desativou. E aí você tem que tomar um cuidado nessa questão aqui na idade. Porque você vai ver que aqui na idade vai estar escrito como sugestão. Então ele ainda, mesmo que você limitou o alcance, ele ainda vai usar aqui a sugestão. Você tem que desativar essa sugestão para que o Meta entenda que você quer ter o controle sobre a idade que você está colocando. Ele não desativou ainda porque está como 18 a 65 anos, então ele está expandindo de qualquer forma o meu anúncio. Então, a hora que eu mexer na idade, o Meta ele vai entender que eu quero ter o controle sobre o meu público e ele vai desativar. Então, vou mudar aqui para 20, 30 anos, como eu estava usando de exemplo. Então, 20, 30 anos. E vocês podem ver, não sei se repararam, quando eu coloquei 20 a 30 anos, mesmo desmarcando a caixinha, o Meta ele marcou novamente. Então sempre tome cuidado com isso, porque por algum motivo ele fica selecionando e tentando empurrar esse público Advantage para você subir sua campanha. Então colocou a idade lá, desativa a sugestão e aí vocês vão subir a tela e vai ver que agora o público Advantage mais ele está desativado. Outra coisa que mesmo o Advantage mais desativado, preste atenção na localização, porque senão você vai alcançar também públicos que não são da sua região. Como que eu coloco para atingir apenas público da minha região? Então aqui em localização, eu vou clicar no lapisinho para abrir, para eu conseguir colocar a localização. Vou colocar a cidade onde eu moro, que é Ribeirão Preto, e aí ele vai aparecer aqui Ribeirão Preto, São Paulo, que é o estado, e Brasil, cidade. Clicando aqui, tome cuidado com duas coisas. Vocês vão ver aqui no mapinha que tem um raio em volta de Ribeirão Preto e aqui na frente está escrito 40 km. Significa que eu estou anunciando para Ribeirão Preto e 40 km em volta de Ribeirão Preto, pegando cidades vizinhas. E não é isso que eu quero somente para Ribeirão Preto. Como que eu faço para que isso seja efetuado? Clico aqui na setinha, apenas cidade atual,
mas ainda eu não estou anunciando somente para Ribeirão Preto. Outro detalhe a prestar atenção é essa caixinha que está aqui marcada como alcançar mais pessoas. Se ela ainda estiver marcada, o Meta ele vai expandir a minha localização, buscando pessoas fora da localização que eu quero. Então, retiro essa aqui e agora sim eu vou anunciar somente para Ribeirão Preto e para a idade que eu coloquei, porque eu retirei aquela sugestão. E também tira esse incluir pessoas do WhatsApp cuja idade é desconhecida. Senão o Meta ele vai mandar para o status do WhatsApp, que é uma nova atualização agora que ele tem, jogando o seu anúncio para pessoas nos status do WhatsApp, baseado no criativo, no tipo de anúncio que você está fazendo. Não necessariamente ele vai anunciar para os seus contatos. Ele vai anunciar nos status do WhatsApp de pessoas que têm interesse no tipo de produto que você está anunciando. Mas se essa caixinha ficar marcada, ele não sabe a idade. Então ele vai jogar para qualquer tipo de pessoa. Desmarca isso para que você tenha realmente o controle de que vai cair apenas para 20 a 30 anos. Outra coisa que aconteceu com a IA Andrômeda. Antigamente, o público-alvo aqui, a gente colocava, por exemplo, apartamento e outras segmentações que ajudavam o Meta a entregar o nosso criativo, independente se ele estava de acordo ou não, se ele era um criativo bom ou não. Eu colocava o público, colocava o criativo no ar e o Meta entregava dentro desse público que eu coloquei. Agora, isso entrou como sugestão com a nova IA Andrômeda. E independente do público que você colocar aqui, o Meta ele vai analisar o seu criativo, ele vai usar esse público como sugestão para identificar para quem você quer entregar e aí ele vai levar o seu anúncio. Mas não é um fator mais decisivo na questão de ter resultados. Isso aqui vai servir apenas para dar um dado para o Meta sobre o tipo de público que você quer. Ele vai seguir essa orientação, mas se ele entender que tem público semelhante a essa sugestão que você colocou, ele vai expandir para te trazer resultado. Vocês vão ouvir muitas pessoas falando, deixa totalmente aberto, porque o Meta, através do criativo, ele vai entregar resultado. Não é uma mentira total, mas também não é 100% verdade. Essa sugestão que ele deixa você colocar é para que você direcione o algoritmo sobre aquele tipo de público que você quer. Então, se eu quero anunciar apartamento, eu coloco aqui apartamento, porque eu quero que o Meta entenda que eu quero públicos que têm interesse em apartamento. E aí ele vai unir essa segmentação que eu coloquei com a comunicação do meu criativo, vídeo ou imagem, para poder entregar melhor para o meu público e ter um resultado mais rápido. Então sempre utilize a segmentação, mas lembrando, segmentação ela não é fator decisivo mais para trazer resultado. O que vai mandar agora é o criativo, o vídeo ou a imagem que você está anunciando. Então capriche na imagem e no vídeo que você vai subir na campanha para conseguir ter resultado. Porque hoje em dia, o que mudou também na questão do criativo. O Meta, antigamente, você tinha que subir o vídeo, esse vídeo tinha que ter cliques para que ele entendesse, para que a inteligência anterior pudesse entender qual tipo de público que mais engajou com aquele criativo que você subiu, para poder começar a entregar com perfil semelhante e tal, e te dar resultado. Hoje não é mais as pessoas que analisam o seu criativo, quem analisa é a nova IA Andrômeda. Então, antes mesmo do seu criativo ir para o ar, essa IA do Meta agora, a Andrômeda, que é a nova IA, ela analisa o seu criativo e através dessa análise da IA, ela vai direcionar para o público. Então, repetindo o que mudou. Antigamente, quem analisava o seu criativo era o público e aí eu tinha que ter essa campanha no ar, gerando cliques, para o Meta poder entender qual era o meu público. Hoje em dia, não. Hoje em dia, quem analisa é o algoritmo do Meta, antes mesmo da campanha estar no ar, e através dessa análise ele vai identificar o tipo de público que é o que você quer atingir e vai entregar esse criativo. Então, se o seu criativo não estiver bom, a sua campanha morre antes mesmo de começar. Então, sempre traga criativos com comunicações diferentes. O que é comunicações diferentes? O Meta hoje, ele quer que você faça criativos diferente da forma que era feito antigamente, onde a gente criava um vídeo e aí mudava só uma roupa, mudava um fundo, colocava um óculos, mudava um texto
e repetia todo o vídeo igual com a mesma copy. Isso não funciona mais. Ele quer que você faça comunicações diferentes. O que é comunicações diferentes? Uma pessoa que compra um produto é diferente da outra que compra o mesmo produto. Então, eu compro, por exemplo, um apartamento pensando em segurança. Se tem portaria 24 horas, se tem vigia noturno, para que eu tenha tranquilidade enquanto eu estiver nesse apartamento. Mas a outra pessoa que vai comprar esse mesmo produto, às vezes se preocupa com o investimento. Se eu comprar esse apartamento, quanto vai valorizar daqui a X anos? E quanto, caso eu não queira vender, mas alugar, quanto eu vou conseguir alugar esse apartamento daqui a X anos, quando lançar esse apartamento. Então, vocês viram que são duas pessoas comprando o mesmo produto, mas com comunicações diferentes. E é isso que o Meta quer, que você crie vídeos, pode ser até igual a filmagem, mas com comunicações diferentes, copies diferentes. As 5 copies mais utilizadas agora que está atraindo atenção é investimento, que é você criar copies falando com pessoas que se preocupam na questão de se eu comprar esse apartamento daqui X anos, quanto vai valorizar, ou aluguel. Estilo de vida, que é aquela pessoa que se preocupa quando eu acordar e abrir a janela, vou ver aquela imagem linda de um campo na minha frente, ou área de lazer, quantas áreas de lazer tem dentro desse condomínio, se a piscina é gigantesca para que eu consiga curtir ali, se tem área de churrasco. Então, são pessoas que se preocupam com o estilo de vida, eu preciso de uma copy para atingir esse tipo de público. Terceira copy, status. Então tem pessoas que compram um apartamento que se preocupa sobre a região que esse apartamento está, para que mesmo que ele não tenha dinheiro, ele mostre para as pessoas que ele tem dinheiro ali, mesmo não tendo, ele quer mostrar que tem. Então é uma pessoa que se preocupa com o status. Outra se preocupa com a segurança, como eu já disse, que é portaria 24 horas, vigia noturno. E o último é a praticidade. Então, às vezes, você vai encontrar aquele cliente que se preocupa se tem algo em volta que facilita a vida dele. Mercado, farmácia, se é perto de avenidas, para que ele saia do apartamento e já dê de cara com tudo que está em volta ali dele para não precisar ficar andando muito. Então, são essas 5 tipos de copies que o Meta gosta e atrai a atenção do público. Então, você tem que criar 5 copies diferentes para poder subir esses anúncios. Caprichar mais agora nos anúncios é o que vai te dar resultado. Então, pessoal, é isso. Dessa forma que vocês acabaram de ver, que desativa o Advantage na nova IA Andromeda. Vocês precisam entrar na parte de público, limitar o alcance de público, entrar na idade e tirar a sugestão da idade, porque senão mesmo você limitando ele ainda vai ficar com o Advantage ativo. Entrar na localização e mexer na parte de colocar a cidade, tirar o raio, deixar apenas a cidade atual e desmarcar a caixinha para alcançar pessoas com mais probabilidade. E também a parte de segmentação de público. Aqui vai estar como sugestão, não tem como retirar, como eu disse, essa sugestão ela ficou automática após a introdução do Andromeda, então você consegue colocar ela para dar dados para o Meta do público que você quer, mas não é fator determinante. O fator determinante agora são os criativos, e através do criativo, com comunicações diferentes, é o que você vai conseguir mais resultado, atraindo o seu público e também gerando mais volume e custo mais baixo. Qualquer dúvida, eu vou deixar meu WhatsApp aqui. Eu tenho também mentorias que eu faço com o custo de apenas R$ 97,00, onde em 3 dias eu consigo te ensinar tudo o que você precisa saber para ter resultado dentro das suas campanhas. Onde no primeiro dia eu te mostro toda a configuração da plataforma, objetivos, diferenças de estratégias que você pode utilizar aqui para poder subir os seus anúncios de remarketing ou tráfego direto. No segundo dia eu ensino vocês a subir campanha com as configurações que eu acabei de explicar aqui. Então isso que eu falei aqui é a segunda aula que eu tenho sobre a minha mentoria. É a segunda aula que eu dou na minha mentoria. E o terceiro dia, que é o mais importante e vai diferenciar o apertador de botão de quem tem resultado, que é a leitura de métricas, que é onde lá na leitura de métricas você consegue identificar qual criativo está performando melhor e qual não está performando melhor e otimizar isso para poder ter resultado. E o pulo do gato, que é através da leitura das métricas você conseguir identificar se o orçamento que você está usando por dia
está dentro do leilão da sua região. Então, se você estiver utilizando um orçamento abaixo do que a métrica está mostrando, você vai limitar a sua entrega. Limitando a sua entrega, você força o meta a te trazer resultado e aí ele tende a encarecer os seus custos e não trazer volume, que é o que hoje em dia precisa ser feito no tráfego. Volume, para que dentro desse volume você encontre aquele cliente ideal. Certinho, pessoal? Então, qualquer dúvida, eu vou deixar o WhatsApp aqui na descrição do vídeo. E aí pode me chamar, a gente marca lá um dia para poder fazer a mentoria. Como eu já disse, apenas R$ 97 eu te ensino a ter resultados. Até o próximo vídeo.